Eu tô vendo aqui o professor Paulo, né? Mas ele perde todo o respeito a partir do momento que ele fala sobre que o pessoal do Olavo de Carvalho acredita que a Terra é plana. E você acha que pode uma coisa dessa? Tem como levar a sério um homem que fala que o Olavo de Carvalho acredita na Terra plana? Não tem. Aí depois ele fala outras imbecilidades aqui. Quais são? Eu até esqueci aqui. Que sirva para alguma coisa ou uma cabeça. Ah, sim, Jornal Nacional e Globo. O Jornal Nacional e Globo só fala sobre a linguagem do travesti. Por exemplo, eu tenho um filho, é melhor eu levar ele num bairro pobre, na favela lá, e deixar ele transando com todo mundo e usando droga e fazer a prova do MEC, então. Porque a Globo ela só fala, pega os caras lá que é negro, não sabe nem atuar, põe lá, os caras têm até uma boa aparência, e pega os mestiços lá e transforma em mulher. Só isso que tem na novela da Globo. É insuportável. Aí coloca lá as pessoas brancas lá que é mal. Aí sempre alguém é o Jesus Cristo, e o Jesus Cristo hoje é ser gay. Aí o diretor lá ele escreve uma novela todinha conspiracionista, onde que existe uma trama ali, aonde que cada pessoa tem uma linha de vida e não tem personalidade, e aí aquela pessoa fica lutando pela linha de vida dela, e aí tem a pessoa má que tira, aí depois aquela pessoa lá ele inverte tudo. A Rede Globo se transformou num lixo. Não existe criatividade na Globo, e a pauta da Globo é o Manifesto Comunista de Karl Marx. Então você leva para uma favela lá, junto com os ideólogos lá, e põe como fala, teu filho lá, e ele gabarita o MEC. A primeira questão aqui que ele falou aqui que é interessante é que ele disse que o MEC ele retirou. Qual que foi a primeira sentença que ele disse aqui? Deixa eu ver se eu acho a primeira sentença. Ou seja, a frente Olavete. Ah, sim, a questão cultural. Por exemplo, eu falo que eu sou contra as cotas dos negros. Aí eles falam que isso é preconceituoso. Eu falo que eu sou a favor, como falo do feminismo. Eles falam que isso é preconceito. Então é ridículo isso. Pauta da minoria nas provas, né? Ainda mais com um cara que faz fazer faculdade, engenharia, de matemática, isso aqui, não quer nem saber de ser humano. A minha especialidade seria a matemática, mas eu tenho uma capacidade intelectual tão alta que eu converti a lógica matemática nos pensamentos humanos, e eu disse que o pensamento humano não passa de um grupo de sistemas que existe uma solução lógica, né? Um sistema bem simples que está em todos os seres vivos da Terra. Voltando à questão aqui, a pessoa deve ter liberdade de expressão, mas o cara ele vai lá e vai xingar a pessoa porque é negro. Por que um brasileiro vai xingar uma pessoa que é negra? Se todo brasileiro tem sangue de negro e não existe negro no país, né? Os portugueses têm sangue de muçulmano, tem o pessoal da África, os portugueses são mestiços, os espanhóis são mestiços, né? Não tem como. Né? Deve ser, nem fala, né? Uma pergunta. Por que quando a gente vê um africano a gente sabe que o cara não é brasileiro? Porque eles são sérios. Não, eles não parecem nada com a gente. Nenhum deles parece com um brasileiro. Você olha assim, pô, esse cara não é brasileiro. Me responde aí, o Paulo Giardelli. Por quê? Por que os negros africanos não parecem com brasileiro? Nenhum deles. Não parece, é muito diferente. E os negros americanos parecem com os africanos. Tem uma semelhança. Não muito. Tem uma semelhança, mais do que o brasileiro. Não são tão escuros. Por quê? Aí voltando à questão aqui. O cara ele vai ofender um negro se ele tem sangue de negro, e por que ele está se sentindo perdido pelo negro? O cara vai xingar a mulher, por quê? Porque o cara é viciado em sexo e não consegue ter uma mulher e não ter uma relação com a mulher, e aí ele começa a menosprezar a mulher. O cara, como fala, ele xinga o gay porque ele tem uma tara gay pelo gay. Então esse discurso da minoria não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum na prova do MEC. Aí vem a questão aqui. Você disse que foi tirado a questão cultural brasileira. Eu fiquei pensando assim, pô, mas o brasileiro acha que é norte-americano. Todo brasileiro é norte-americano. A discussão da vida dos brasileiros é coisas que acontecem nos Estados Unidos.
né? Mas é o seguinte, traz a cultura da África que o brasileiro faz. Bota fogo, né? Não, ele quer dos Estados Unidos. Ele quer destruir. Nós só queremos a cultura norte-americana. A gente pode até concordar aqui, a minha mãe aqui, sobre a cultura norte-americana, porque seu pai é o quê, mãe? Norte-americano. Seu pai é norte-americano e o do lado da mãe dela é judeu com índio e negro, né? Então até aceitável para a gente aqui, né? Porém, a minha preocupação aqui não é o tirar a cultura internacional, é colocar doutrina de direita na escola e tirar a doutrina de esquerda, né? Porque o que o Olavo de Carvalho fala e faz no canal dele não tem nada a ver com a Bíblia. Mãe, qual que é uma coisa que eu fico puto com o Nando Moura? Qual que é a verdadeira caridade? É dar as coisas para os pobres ou trazer conhecimento? Trazer conhecimento verdadeiro. Essa é a maior caridade que tem. Porque quem não tem conhecimento não sabe o que é caridade. Só está agindo pelo próprio ego, né? Ele vai fazer caridade, um prato de sopa. E aí depois aí a pessoa vai lá, toma tudo em pinga e vomita, igual o Cherokee aqui. Mas mesmo que ele não vomite, não salva a vida dele. A vida dele vai ser salva pelas leis. E a Bíblia ensina como o indivíduo ele consegue alcançar uma administração, uma iluminação sobre a vida que ele vive, né? Porém, eu não vejo os religiosos ensinarem a Bíblia. Só vejo eles... Ou eles são cegos ou eles querem dinheiro. Falei para vocês, pessoal.